pensando sobre a retomada do carnaval, a gente entende dessas necessidades, desses corpos de fazer presente na cidade, né? Dessa tomada do espaço, né, público, desse tomamento da cidade mesmo. Entendendo que esse espaço também nos pertence, né? E essa retomada do carnaval vem num contexto político, né? E que eu acho que ao longo desse processo da retomada, a gente foi esquecendo um pouco as nossas origens, a gente foi deixando um pouco de lado os motivos que nos fizeram, de fato, tomar a cidade, de fato, colocar os nossos corpos, né, carnavalizando os nossos corpos na cidade. Aí eu vou ter que ser um pouco acadêmica, me valer lá de Bakhtin, quando ele fala da carnavalização dos corpos. É bem isso, é nesse sentido, de trazer esses corpos que são tidos enquanto corpos marginais, enquanto corpos grotescos, corpos que não são bem quistos socialmente. Nos 360 dias do ano, esses 4, 5 dias de carnaval são corpos que são tidos, que são bem quistos. Por exemplo, a mulata do carnaval é aquela figura emblemática, né, daquele corpo negro hipersexualizado, que só é bem quisto nos 4 dias de carnaval. E a gente faz um movimento que é para além desses 4 dias de carnaval. Esses corpos têm que permear todos os dias. Esses corpos, por exemplo, os corpos travestigêneres, né, os corpos trans, os corpos travestis, os corpos transexuais, todos os corpos que fogem dessa normativa de uma cisgeneridade imposta e muitas das vezes até mesmo compulsória. Então, esses corpos que só são bem quistos, que são corpos vistos no sentido até mesmo de, não só de hipersexualizados, mas como uma chacota, né? E esses corpos estão permeando, né? Nossos corpos estão permeando ao longo do ano. E esse movimento de retomada do carnaval vem dizer disso. Então, acho que é muito importante a gente falar e nos ater e nos lembrar a todo momento dessa origem dessa retomada do carnaval, o porquê, de fato, né, essa necessidade de tomar a cidade, a necessidade dos nossos corpos pertencentes à cidade. Então, acho que a gente tem que sempre estar retomando nesses pontos para saber exatamente o que nos motivou a trazer esse movimento da retomada do Carnaval de Belo Horizonte. Por mais que a gente tenha que dar conta que a gente vive uma onda crescente da comercialização do carnaval, que não é de todo ruim, mas a gente tem que assumir esse ponto também. Assumir que é interessante para a gente também comercializar, mas a gente vai comercializar a partir de quem? Quem vai ter acesso a essa comercialização? São esses pontos que a gente tem que tratar agora, para saber para onde nós vamos, para saber qual que vai ser o nosso norte, porque ainda continuar com esse discurso que o nosso carnaval é somente político, não nos basta mais, né? Não mais satisfaz as nossas necessidades, porque a cidade está aí, os blocos cresceram, o movimento cresceu, as pessoas descobriram o Carnaval de Belo Horizonte, já tomou um nível nacional o nosso carnaval, e isso é ótimo. Só que a gente tem que todo o tempo estar lembrando de onde a gente veio, qual foi o nosso real fato que nos motivou a estar nessa movimentação. E é lógico que comercializar também, em alguma medida, vai nos fomentar a continuar nessa luta, né? De fato, se for esse carnaval de luta. Aí, se a gente for dar conta que é um carnaval puramente comercial, que ele teve lá suas origens no carnaval de luta, mas que hoje é um carnaval comercial, assim como o carnaval de outros estados, que é totalmente legítimo também, a gente vai ter que dar conta disso, aí a gente vai ter que, de fato, viabilizar todos os blocos de uma forma quase que uniforme, de acessar também essas formas de fomentar os seus blocos, porque hoje a gente sente que essas formas de fomento estão na mão de blocos X e Y e que nem todo mundo acessa de uma forma paritária, né? Talvez essa horizontalidade no carnaval seja uma grande utopia, mas eu ainda prefiro acreditar que a gente tem que caminhar nesse sentido e não no sentido da verticalização, porque senão a gente vai estar muito distante do que nos motivou de fato. Essas rodas de conversa são sempre muito bem válidas, assim, e eu acredito que em alguma medida são bem intencionadas, né, porque agora a gente está vendo também uma crescente dessas rodas de conversa,
E é a gente se atentar para essas rodas de conversa, é para quem? Quem falar para quê? Quem falar para quem? Né? Porque senão a gente fica numa bolha e a gente vive um looping falando de nós para nós mesmas o tempo inteiro e isso não é válido. Então eu acredito que essas rodas são de grande valia para a gente sentar, repensar juntas, para a gente construir juntas novas formas, novos mecanismos para trazer essa grande festa, para trazer... Porque a festa também é política, né? Os nossos corpos são políticos e a gente tem que repensar juntas estruturas, principalmente nesse contexto que a gente vive hoje, sem saber ao certo o que será das nossas existências. Então eu acho que esses movimentos, parafraseando a Érica Malonguini e outras pessoas, é o momento da gente se aquilombar cada vez mais. E é nesse sentido que eu acho que essas rodas são mais do que rodas de conversa, são rodas de aquilombamento, são rodas de fomento. E eu acho que para além dessas nossas conversas, essas trocas afetuosas nos fortalecem cada vez mais para seguir, né, nesse grande motivador, que eu acho que o grande mote principal é a nossa existência de fato.